E aí, rapaziada, bom dia a todos. Essa aqui é a nossa sexta aula do curso básico de eletrônica. Nesta aula nós vamos fazer uma espécie de revisão sobre os assuntos que foram abordados nas aulas passadas, tá? Para fazer essa revisão, eu elaborei aqui um pequeno questionário com 10 perguntas. Então eu vou fazer a pergunta, você dá uma pausa e tenta responder. Não conseguindo a resposta, você dá play no vídeo e escute a resposta que eu vou estar dando para estas perguntas. Tudo bem? Então, a primeira pergunta aqui, pessoal, é: quais as formas de geração de energia utilizadas pelos diversos países atualmente? O assunto foi abordado nas aulas passadas. Então, as principais formas utilizadas atualmente são as hidrelétricas, muito utilizada aqui no Brasil, a energia solar, captada por placas, energia eólica, no qual você coloca hélices para girar o eixo de um motor, as termoelétricas, no qual você queima carvão mineral, esse carvão mineral gera um vapor que vai pressurizar uma turbina, fazendo ela girar. E aí nós fizemos até uma experiência com a forma química, no qual são geradas as pilhas e as baterias, dando origem à tensão contínua. A próxima pergunta é: qual a forma de geração de energia mais utilizada no Brasil e qual a alternativa utilizada pelo governo no período da seca? Então, pessoal, foi explicado nos vídeos passados que no Brasil a forma mais utilizada é a hidrelétrica, devido à abundância de água que nós temos em nosso país, né? Outros países não têm a quantidade de rios que nós temos, e aí são obrigados a utilizar outras formas, como a energia solar, energia eólica e a termoelétrica. Porém, o nosso país, vez ou outra, ele enfrenta períodos muito longos de seca, que faz com que o nível da água nos rios diminua, e aí ele acaba tendo que utilizar uma outra forma, uma fonte alternativa de energia, devido à baixa do nível da água, pois estando baixo, alguns geradores nas hidrelétricas não vão girar, a água não vai ter força suficiente para girar aquele eixo. Então eles utilizam como fonte alternativa as termoelétricas, onde o governo ele vai queimar carvão mineral para suprir a necessidade da população. Por conta dessa segunda alternativa utilizada pelo governo, nós brasileiros vamos pagar uma taxa mais cara em nossa conta de energia, pois num período de seca estaremos atuando na bandeira vermelha. Nossa terceira pergunta aqui, nós temos a pergunta: qual a diferença entre geração, transmissão e distribuição de energia? Então, a geração, ela se dá lá na hidrelétrica, onde o eixo do gerador está girando, ele está gerando energia. Após ser gerada, ele é elevada para um valor bem alto, 100 mil, 150 mil,
200 mil, e é enviado para a rede de transmissão, galera, que são aquelas antenas grandes. Então elas possuem esse formato aqui, ó. Então você vê aí nas BRs, tá? Se está viajando, você vê essas antenas carregando uma série de fios. Não ficou muito bom o desenho, mas acredito que dê para entender. Então essa fase aqui é a fase de transmissão. É onde a hidrelétrica manda para as cidades a energia num valor de tensão bem alto. Ao chegar na cidade, ela vai entrar nas estações e dali ela é rebaixada para o valor de 13.800, conforme explicado em aulas passadas, e é enviado para as ruas através dos postes. Então essa fase aqui é a fase de distribuição, tá? É a forma pelo qual chega na sua rua, chega na sua residência. Então temos a fase de geração, a fase de transmissão e a fase de distribuição. Então nós temos aí a geração nas hidrelétricas, transmissão, caminho até chegar às estações ou subestações, e a distribuição é o que ocorre por meio dos postes, levando a energia até a sua casa. A quarta pergunta, pessoal, é o que é corrente elétrica. Então, conforme explicado nas aulas passadas, todo material encontrado na natureza é composto por átomos. Os átomos, por sua vez, são divididos em prótons, nêutrons e elétrons. Nós temos os átomos que compõem o ferro, compõem a madeira, compõem a água, compõem a pele humana, os órgãos humanos, o plástico. Existe uma infinidade de átomos. Esses átomos são compostos por prótons e nêutrons, que ficam no núcleo, e ao seu redor nós temos os elétrons, numa camada chamada de eletrosfera. Então tudo que existe na natureza possui átomos. Logo, eu posso dizer que tudo que existe na natureza possui também prótons, nêutrons e elétrons. Portanto, pessoal, se eu tenho um fio como este aqui, neste fio eu tenho uma infinidade de átomos que compõem o material que está aqui dentro, que é o cobre. Nesses átomos nós temos uma infinidade de elétrons. Então, mesmo que eu não esteja conectado a uma bateria, no meu fio eu tenho elétrons. Porém, esses elétrons estão num movimento desordenado. Então, o que seria a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela surge quando eu coloco esse fio numa bateria, pois dentro da bateria eu tenho a tensão elétrica, que é o nosso fantasminha que empurra os elétrons em um único sentido, tá? Então, aqueles elétrons que estavam meio que malucos dentro desse fio, eles vão se organizar e vão começar a andar num único sentido. Ou seja, agora eu tenho um fluxo ordenado de elétrons, que é a nossa corrente
elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? É um fluxo ordenado de elétrons. Eu não posso dizer que no momento em que eu estou com meu fio desligado, que aqui não tem elétrons, pois, mesmo que esteja fora da bateria, os elétrons estão aqui. Porém, por não ter tensão, não há o fluxo. O fluxo ordenado é a nossa corrente elétrica. Isso foi abordado em aulas passadas. A nossa próxima pergunta número 5, o que é a tensão elétrica? Já foi respondido, inclusive, na explicação da pergunta número 4, pois tensão elétrica é uma força invisível, é o nosso fantasminha das aulas passadas, que empurram os elétrons em uma única direção, dando origem à corrente elétrica. Pois sem a tensão elétrica, nós já vimos que os elétrons ficavam se debatendo de forma desordenada dentro do material. Portanto, eles não conseguiam se organizar ao ponto de formar uma corrente elétrica, ou seja, um fluxo de elétrons que sai de um sentido ao outro. Então, responsável por dar origem à corrente elétrica é a nossa tensão elétrica. Na próxima pergunta, de número 6, qual a diferença entre tensão alternada e tensão contínua? Isso foi abordado em aulas anteriores. Vamos responder essa pergunta. Então, pessoal, olha, retornando aqui a resposta da número 1, nós vimos que para a geração de energia nós temos a hidrelétrica, energia solar, eólica, termoelétrica e as químicas, né? Então, na hidrelétrica, o que acontecia? O fluxo de água batia numa turbina e fazia um motor girar. Ao girar, dentro dele era criado um campo magnético, e esse campo magnético fazia surgir nos fios uma corrente elétrica, ou seja, um fluxo de elétrons. Esse ímã, conforme visto em aulas passadas, tem a atração e a repulsão várias vezes em um segundo. Por quê? Porque o eixo do motor está girando. Então, na hidrelétrica nós temos lá o motor. Então, os enrolamentos ao redor dele. De cada enrolamento nós teremos um fio. E em seu eixo nós teremos uma espécie de ímã. Então, esse ímã, quando ele está girando, um ímã, outro ímã, outro ímã, outro ímã. Quando ele está girando, ele está gerando um fluxo magnético em cima dessas bobinas. Quando ele pega velocidade, esse fluxo magnético, que ora está empurrando, ora está puxando. Um lado empurra, o outro puxa. Esse vai e vem aqui em cima das bobinas faz com que surja um fluxo de elétron aqui nos fios. Quando está empurrando, o fluxo de elétron anda neste sentido. Porém, quando nós chegamos na parte do motor em que o ímã está puxando, ele anda no sentido oposto. Ele anda para lá. Então, conforme o eixo vai girando, este elétron ele vai ficar fazendo um vai e vem aqui dentro do fio, ó.
ora para um lado, ora para o outro. Quanto maior a velocidade do motor, maior vai ser esse movimento de vai e vem. Portanto, quando eu tenho um movimento de vai e vem de elétrons no fio, eu digo que ele está alternando, ora para um lado, ora para o outro. E por conta disso, esta corrente é chamada de corrente alternada, que ora vai para um lado, ora vai para o outro. Ela fica como se estivesse tremendo dentro do fio, ó, numa velocidade muito alta, tá? Já no caso da forma química, nós utilizamos elementos e fazemos bateria. Nas aulas passadas, nós fabricamos as nossas pilhas caseiras. Fizemos pilhas com água, fizemos pilhas com cana-de-açúcar, no qual a gente tinha dois materiais. Um era o material positivo e o outro era o material negativo. E aí do polo positivo, nós tínhamos o fio, que era conectado a uma lâmpada, e um segundo fio que era conectado da lâmpada ao polo negativo. E daqui saíam os elétrons, passavam pela lâmpada e seguiam o seu caminho até o polo negativo. Isso ia acontecer nesse sentido até que a energia da bateria acabasse. Ou seja, neste modelo de geração de energia, nós teríamos um fluxo de elétrons em um único sentido até a bateria descarregar. Ela seguiria numa direção o tempo todo. Seria um movimento contínuo. Por isso, essa corrente é chamada de corrente contínua. Aqui nós tínhamos a corrente alternada, porque havia uma alternância, e aqui nós temos a corrente contínua, porque ela segue em único sentido o tempo todo. Logo, eu concluo que na corrente contínua existe um fantasminha que faz força em apenas um sentido. Essa força invisível que faz pressão em um único sentido é a nossa tensão contínua. Então, a tensão contínua é a força invisível que empurra a corrente contínua. Já no caso da corrente alternada, nós tínhamos uma força invisível gerada por esse fluxo magnético. Era como se fosse um fantasma que ora empurra e ora puxa. Empurra e puxa. Essa força invisível que empurra e puxa é chamado de tensão alternada. A força que empurra e puxa a nossa corrente alternada. Portanto, onde eu tenho uma corrente contínua, junto com ela eu tenho uma tensão contínua. Corrente é o fluxo de elétron, tensão é a força que empurra estes elétrons. Onde eu tenho corrente alternada, um fluxo de elétron que fica para um lado e para o outro, eu tenho uma força que empurra e que puxa. Tudo isso foi explicado nas aulas anteriores e eu espero que vocês realmente estejam assistindo os vídeos em sequência, pois só assim vocês terão um entendimento completo sobre a matéria. Então, em nossa próxima pergunta,
nós temos a seguinte pergunta: qual o tipo de tensão que chega em nossa tomada? E aqui a gente é remetido à resposta da primeira pergunta, né? Quais as formas de geração? Nós tínhamos hidrelétrica, que é a principal forma utilizada pelos vários países onde tem abundância de água. Então, no Brasil, a energia que chega em nossa tomada é a energia alternada, pois ela foi gerada através de um motor na hidrelétrica. Conforme a explicação da resposta anterior, nós vimos que esse gerador ele gira, dentro dele tem ímãs, e aí esses ímãs vai criar um fluxo magnético em determinadas bobinas, que vai fazer com que surja em seus fios uma corrente elétrica alternada. Essa corrente elétrica alternada é transformada para um valor bem alto e enviado por nossas redes de transmissão até chegar nas estações, onde será feita a distribuição. Ao fazer a distribuição, este valor chega em nossas ruas e vai para nossas tomadas. Então nós temos em nossas tomadas um valor de tensão de 220 volts alternados. Em algumas regiões do Brasil, nós temos o valor de 110 volts, tá? Na minha região é 220 volts. E isso foi explicado em aulas anteriores. Mas vamos revisar como é que isso acontece. Então, nós temos um motorzinho lá na hidrelétrica, gerou energia. A energia ela foi transmitida, valor alto, 100 mil, 200 mil, 250 mil. E nós explicamos na aula específica por que esse valor tem que ser alto desse jeito. Ao viajar vários e vários quilômetros, ele chega na estação ou subestação. Ela vai pegar esse valor alto, vai baixar e vai mandar para as ruas o valor de 13.800 volts através de postes. Então nós teremos os postes em nossas ruas, uma camada que forma como se fosse a letra T. E aí, em cima desse T, nós temos 3 fios, ó. E cada fio desse tem um valor de 13.800 volts. Cada um deles. Que é a chamada alta tensão nas ruas. Em determinado poste, nós teremos um caixote cinza chamado transformador. E esses 3 fios vão entrar no nosso transformador, conforme já explicado em aula passada, e vão sofrer uma ação no qual desse transformador vai baixar o valor de 13.800 para dando origem a 4 fios que correm aqui na vertical dos postes. Então ele transformou
13.800, dando origem a 3 fases: fase R, fase S, fase T e um neutro, onde a combinação de uma fase com um neutro, nós teremos o valor de 220 volts ou 110 volts, a depender da cidade no qual eu vou estar recebendo esses fios. Então, pessoal, vai sair lá do poste para a casinha do cidadão aí, minha casa, sua casa. Tem um padrãozinho, que é o nosso medidor. Esses 2 fios, ele vem de lá, vem um neutro e vem a fase. Entrou no seu medidor, ele percorre aqui por dentro do poste, vai lá no relógio, contabiliza o seu gasto e sobe. E sai aqui, ó, 2 fios para entrar em sua residência. Entra por cima ou entra por baixo, chegando na sua casa, uma fase e um neutro. Se eu tenho uma casa que recebeu uma fase e um neutro, eu digo que a energia dessa residência é monofásica. Há casos em que vai vir entrando na residência 2 fases. Então nós teremos aqui, ó, mais um fio chegando na residência e passando lá para dentro da casa. Mais outra fase. Então, se eu tenho 2 fases e um neutro entrando nessa residência, eu digo que essa residência tem uma energia bifásica. E há casos, pessoal, em que vai chegar às 3 fases, tá? Vamos pôr mais um aqui, ó. Vai chegar às 3 fases. E vai entrar na casa do cidadão lá 3 fases. Então tem a fase 3 aqui, ó. Nessa situação, no qual a casa do cidadão recebe 3 fases e um neutro, eu digo que a energia da casa dele é trifásica. Momento oportuno, eu vou explicar para vocês o porquê que em uma residência funciona com monofase, porquê que em outra funciona com bifásica e em outra trifásica. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam a resposta da nossa pergunta, que é: chega a 220 volts alternados em nossa tomada. Em nossa próxima pergunta, nós temos: sabendo-se que os chips das placas eletrônicas funcionam com tensão contínua, como explicar que as mesmas placas sejam ligadas a uma tomada através de seu cabo? Ou seja, pessoal, ele quer saber o seguinte: se nosso circuito integrado funciona com tensão contínua, por que que o cabo está sendo ligado lá na tomada que chega a tensão alternada? E isto foi explicado em uma aula no qual eu expliquei para vocês que nossos aparelhos têm uma parte do circuito chamado de fonte. E essa parte do circuito chamado fonte vai converter a energia alternada em
energia contínua. Exemplo disso é essa placa aqui, pessoal, ó. Ela é uma placa com diversos componentes eletrônicos que funcionam com energia contínua, por exemplo, esse chip aqui, ó, e vários outros componentes aqui, como esses chips aqui também. E aí, o que que acontece? Ele recebe a tensão e corrente alternada da tomada por esse cabo, entra na placa por esse cabo e passa por algumas pecinhas, alguns componentes eletrônicos que juntos vão transformar a tensão alternada em tensão contínua, tá? Esta é uma placa de uma televisão LCD. A função dela é receber a tensão alternada, corrente alternada, e sair para alimentar as demais partes do TV valores de tensão contínua. Nós temos aqui os valores que saem da nossa plaquinha de fonte. Então, ela entra lá no cabo 220 volts e sai aqui, ó. Ó os valores aí, ó. 5 volts contínuo, 12 volts contínuo, tá? Existem vários valores. Tem mais aqui do outro lado, ó. Tá de cabeça para baixo, vamos virar. Então tá aí, ó, 9 volts, 5 volts, já contínuos, já convertido. Então, na aula em que eu expliquei sobre essa transformação de tensão alternada para tensão contínua, eu cheguei a mostrar para vocês este carregador de celular que recebe a tensão alternada na tomada. Lá dentro deste plástico aqui, ó, tem uma plaquinha que vai fazer com que essa tensão alternada se transforme numa tensão contínua. Então ele entra aqui neste aparelho, ó, 100 volts até 240 volts, no meu caso aqui 220 volts, e em sua saída, você pode verificar aqui, ó, eu tenho uma tensão contínua de 5 volts. Então, pessoal, ó, ele entra 220 alternado, esse símbolozinho aí, ó, e sai 5 volts contínuo, que é este símbolo aqui, ó. E é justamente o que nós temos aqui, ó. Olha o símbolo da saída. E olha o símbolozinho. Estou tentando focar aqui, lá da entrada. Por ser muito pequeno o símbolo, talvez vocês não vão conseguir ver. Então a resposta para a nossa pergunta é: isso acontece devido ao circuito chamado fonte, que faz a conversão de energia alternada em energia contínua. Então na próxima pergunta aqui, pessoal, nós temos: por que o governo optou por nos enviar tensão alternada ao invés de nos enviar a tensão contínua? Uma pergunta bastante interessante. Então, se você for raciocinar direitinho, a nossa tensão alternada, ela é produzida através de motor na hidrelétrica. Já a tensão contínua, ela é feita através de química. Tanto é que nós fizemos a bateria aí, nas aulas passadas.
Então, para o governo construir hidrelétrica, é muito mais barato, muito mais viável do que ele construir várias e várias baterias para colocar nas ruas. Imagina a sua rua sendo alimentada por uma bateria. E quando essa bateria descarregasse, olha o trabalho que seria para carregar ela. Outra coisa que também é importante citar é que a tensão contínua, conforme visto nas respostas anteriores, ela surge de pilhas e baterias. Então tem aqui a bateria, tem a lâmpada e tem o fio positivo e negativo. Então o fluxo de elétron saía do polo positivo, passava pela lâmpada e ia para o polo negativo, ou seja, o elétron que saía daqui percorria todo o caminho até chegar do outro lado. Acontece o seguinte, pessoal, que quando o elétron ele está percorrendo pelo fio, ele enfrenta uma série de dificuldades para chegar do outro lado. E por enfrentar essa dificuldade ao passar pelo material do fio, ele acaba perdendo parte do seu valor em calor. Então, parte da energia que sai da bateria vai ser desperdiçada em calor. Então, aquilo que deveria ser transformado em luminosidade seria cerca de 90%, onde 10% aqui, um exemplo, tá? Foi perdido através do fio. Observe que na energia alternada, eu tenho a tomada, eu tenho 2 fios e tenho a lâmpada. Nós vimos que a corrente elétrica, ora ela está num sentido e ora ela está em outro sentido. Ou seja, o elétron que saiu aqui desse polo da tomada, ele começa a andar, vou pintar ele aqui, esse pretinho aqui, ó, como exemplo. Ele começa a andar e ao chegar nesse pedaço do fio aqui, ele já para e começa a voltar. Então, este elétron, ele não percorre todo o caminho para fazer a lâmpada acender. Ele fica nesse vai e vem aqui, ó. Ora para um lado, ora para o outro, ó. Por ele andar esse caminho curto, ele não perde tanto como o elétron da corrente contínua. Então, é como se fosse um cordão que está aqui fazendo um vai e vem, ó. Um vai e vem, um barbante fazendo um vai e vem numa polia, onde a polia é a lâmpada. O barbante não vai precisar percorrer toda a polia. Ele pode ficar fazendo um movimento de vai e vem, ó. E é isso que acontece com a nossa corrente alternada. E por isso nós temos menos perda utilizando a corrente alternada. E para terminar a nossa aula e finalizar o nosso questionário, nós temos na distribuição, que é a parte que manda energia para as ruas, qual é o valor dos fios de alta tensão? Conforme explicado nas questões anteriores, o valor é 13.800. Continuando aqui a pergunta, ele pergunta, como eles chegam ao valor de 220 da tomada? Conforme já explicado, eles passam por um transformador e cai para 220. Tá? Com isso, pessoal, a gente finaliza a nossa sexta aula
que foi mais uma espécie de revisão para a gente poder entrar na eletrônica propriamente dita, onde eu vou começar a mostrar para vocês como utilizar o nosso aparelho para medir a tensão alternada, para medir a tensão contínua, para medir a corrente alternada, para medir a corrente contínua. Tudo bem? Tudo isso será visto em nossas próximas aulas. Sei que o vídeo ficou longo, provavelmente cansativo, mas eu tentei resumir aqui ao máximo todo o conteúdo já visto nas aulas passadas. Se você é novo no canal, chegou aqui agora, procure entrar em nossa playlist do curso básico de eletrônica e assistir todas as aulas na sequência, pois foi por meio delas que eu expliquei tudo isso que foi abordado aqui. Gostou do vídeo? Deixa o joinha. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço, tchau, tchau.